Quarta-feira, 14 de dezembro. A orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que derrama o amor em nosso coração. Romanos 5:5. E nos conduz à experiência da salvação. Ele nos guia, nos capacita, neutraliza a obra satânica, degenerativa de Satanás. E não é surpreendente que este ser, Deus, que é o Espírito Santo, que trabalha em nossa mente, desfazendo as obras que Satanás pretende fazer, a nossa natureza pecaminosa, não é de surpreender que Satanás luta para neutralizar a obra do Espírito Santo. Alguns consideram o Espírito Santo como se fosse apenas uma força, não um ser, não Deus, parte da Trindade. Outros acham que os dons é mais importante do que o próprio Espírito Santo. Por exemplo, se uma pessoa está em êxtase ali, dizendo que é do Espírito Santo, falar alguma coisa que contradiz a Bíblia, então aquilo que a pessoa falou em êxtase é mais importante do que está escrito na Bíblia. Então você vê a contradição, porque o que está escrito na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo. Então em Atos 8:4-24 diz que Filipe pregava e batizava ali em Samaria, fazia sinais, expulsava os demônios, curava paralíticos. E Simão, o mágico, ele chamava de grande poder, todo mundo chamava que ele é o poder de Deus, o grande poder. Ele enganava as pessoas ali com suas mágicas. Mas ele percebeu que o que Filipe fazia não era mágica, era real. As pessoas produziam algo real. Ele falou, vou poder ganhar muito dinheiro com isso. Como que ele usa? Então ele se tornou cristão. Ele aderiu à fé. Foi até batizado. E quando ele viu falar que Pedro e João estavam ali em Samaria, ele foi lá para pedir para Pedro e João vender para ele, por dinheiro, essa técnica de fazer alguma coisa real, não precisar fazer truques, e que mandasse o Espírito Santo para ele, que ele pagava. E Pedro deu a seguinte resposta, está em Atos capítulo 8, Atos 8, verso 20 em diante. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Ou seja, a mente dele, ele trabalhava com o engano. O engano é uma das ferramentas de Satanás que está na nossa natureza pecaminosa, está na nossa mente isso. Mas se o Espírito Santo entrar na nossa mente, nós deixarmos e cultivarmos o Espírito Santo ali, Deus vai fazer a transformação. Nós vamos deixar de ser desse jeito, né? Há uma luta para que isso não aconteça. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo a toda a verdade da palavra de Deus. Porque quem inspirou toda a Bíblia foi o Espírito Santo. Então as manifestações do Espírito Santo não podem contradizer a Bíblia.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus que está na Bíblia. Muitos que hoje expulsam demônios, que profetizam, fazem milagres, diz que não são de Deus. Está escrito em Mateus 7, 21 e 23. Eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja que Simão estava batizado. Mesmo assim, estava fazendo coisas erradas. Sua intenção era errada. Enquanto cumprimos nossa missão, nós temos a assistência do Espírito Santo. Quando nós quisermos sair fora e fazer um negócio, por exemplo, tem muitas pessoas que fundam uma igreja para ele poder ganhar dinheiro, ele não tem profissão, não quer trabalhar mais. Então vai e funda uma igreja. E ali ele começa a enganar os irmãos. E engano vai em cima de engano, a natureza pecaminosa vai em cima, usa o nome de Deus, usa a Bíblia. Ele não é de Deus. No dia do juízo, Deus vai revelar isso. Ele enganou as pessoas, porque ele não deixou o Espírito Santo fazer a vontade de Deus, quis fazer a vontade dele. Então nós devemos orar a Deus, vigiar para que essas coisas não aconteçam conosco também.